E nesta quinta-feira, dia 23 de julho, eu estou aqui para lhe trazer a palavra de Deus, que vem abençoar o seu dia, fortalecer a sua fé e iluminar o seu coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque, olhando, eles não veem, e, ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, e muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora é o momento de refletirmos sobre a palavra de Deus. Vamos meditar juntos sobre o que o Evangelho nos ensina e compreender a mensagem que Jesus deseja falar ao nosso coração neste dia. Permaneça conosco até o final e compartilhe esta palavra com seus familiares e amigos, para que a mensagem do Senhor alcance cada vez mais pessoas. Imagine receber de Jesus um convite para enxergar aquilo que muitos olham, mas não conseguem ver. Esse é o grande chamado do Evangelho de hoje. Mais do que transmitir conhecimento, Cristo deseja abrir os nossos olhos e o nosso coração para os mistérios do reino de Deus. A pergunta que fica para cada um de nós é: será que estamos apenas ouvindo a palavra ou realmente permitindo que ela transforme a nossa vida? O Evangelho começa com os discípulos fazendo uma pergunta muito importante: por que Jesus falava ao povo em parábolas? A resposta do Senhor revela uma grande verdade espiritual. As parábolas não eram apenas histórias bonitas ou exemplos do cotidiano. Elas eram um convite para que cada pessoa abrisse o coração à ação de Deus. Quem escutava com fé encontrava nelas um tesouro inesgotável. Quem permanecia de coração fechado ou indiferente ouvia apenas uma história, sem compreender a profundidade da mensagem. Jesus afirma que aos discípulos foi concedido conhecer os mistérios do reino dos céus. Isso não significa que Deus faça distinção entre as pessoas, mas mostra que aqueles que acolhem sua palavra com sinceridade recebem cada vez mais luz, mais entendimento e mais intimidade com o Senhor. É por isso que Jesus diz que aquele que tem será dado ainda mais, enquanto quem não valoriza os dons recebidos acaba perdendo até mesmo o pouco que possui. Essa afirmação nos convida a refletir sobre como estamos cultivando a nossa fé. Quanto mais buscamos a Deus, mais compreendemos sua vontade. Quanto mais rezamos, meditamos a palavra e vivemos seus ensinamentos, mais nosso coração se fortalece. Em seguida, Jesus recorda a profecia de Isaías, mostrando que muitas pessoas olham, mas não enxergam, escutam, mas não compreendem. O problema não está nos olhos nem nos ouvidos, mas no coração. Um coração endurecido pela indiferença, pelo orgulho ou pela falta de fé acaba se tornando incapaz de reconhecer a presença de Deus. Quantas vezes isso também pode acontecer conosco? Vivemos cercados pelos sinais do amor de Deus, recebemos tantas graças diariamente, mas a correria, as preocupações e as distrações podem impedir que percebamos sua ação em nossa vida. Ao mesmo tempo, o Evangelho nos oferece uma mensagem profundamente consoladora. Jesus olha para os discípulos e lhes diz: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Essa felicidade não nasce das circunstâncias da vida, mas da graça de reconhecer Cristo presente e acolher sua palavra. Muitos profetas e justos esperaram por esse momento, desejaram contemplar aquilo que os discípulos estavam vivendo, mas não tiveram essa oportunidade.
Hoje, nós também somos privilegiados, porque temos acesso ao Evangelho. Podemos conhecer Jesus e deixar que Sua palavra ilumine cada passo da nossa caminhada. Essa passagem nos convida a fazer um sincero exame de consciência. Como tenho escutado a voz de Deus? Minha oração é apenas um hábito ou um verdadeiro encontro com o Senhor? Tenho permitido que o Evangelho transforme minhas escolhas, minhas atitudes e minha maneira de amar? Deus continua falando conosco todos os dias, mas Sua voz só é reconhecida por quem cultiva um coração humilde, disponível e aberto à conversão. Cada vez que lemos o Evangelho, participamos da Santa Missa ou dedicamos um tempo à oração, Jesus continua revelando os mistérios do Reino. Ele deseja curar nossa cegueira espiritual, abrir nossos ouvidos para Sua vontade e transformar nosso coração para que vivamos segundo Seu amor. Quanto mais nos aproximamos dele, mais compreendemos que Sua palavra não é apenas um ensinamento para ser admirado, mas uma verdade que deve ser vivida diariamente. Que este Evangelho desperte em nós o desejo sincero de escutar Jesus com atenção, acolher seus ensinamentos com alegria e permitir que Sua palavra produza frutos abundantes em nossa vida. Que nunca tenhamos um coração fechado, mas permaneçamos sempre disponíveis para aprender, crescer na fé e reconhecer a presença de Deus em cada momento da nossa caminhada. E que, iluminados pelos mistérios do Reino dos Céus, possamos viver com esperança, perseverança e confiança, testemunhando o amor de Cristo em nossas palavras, em nossas atitudes e em toda a nossa vida. Amém. Alma de Cristo, santifica-me. Corpo de Cristo, salva-me. Sangue de Cristo, inebria-me. Água do lado de Cristo, lava-me. Paixão de Cristo, conforta-me. Ó bom Jesus, escuta-me, e entre tuas chagas esconde-me, não permitas que me afaste de ti. Do inimigo, defende-me, e na hora da minha morte, chama-me e manda-me a ti, para com teus santos louvar-te pelos séculos dos séculos. Amém. Que a palavra de Deus proclamada neste Evangelho encontre um lugar permanente em seu coração e abra seus olhos para reconhecer os mistérios do Reino dos Céus em cada momento da sua vida. Que o Senhor lhe conceda um coração humilde, atento e disposto a ouvir sua voz, para que sua fé cresça a cada dia e produza frutos de amor, esperança e conversão. Se esta reflexão tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos, para que mais pessoas também sejam iluminadas pelos ensinamentos de Jesus. Deixe nos comentários o seu pedido de oração e conte para nós o que Deus falou ao seu coração por meio deste Evangelho. Será uma alegria rezar por você e por sua família. Que o Senhor abençoe sua vida, fortaleça a sua caminhada de fé, ilumine suas decisões e encha seu coração com a paz que somente Ele pode oferecer. Permaneça firme, com os olhos voltados para Cristo e os ouvidos sempre atentos à sua palavra, confiando que Deus continua conduzindo cada passo da sua caminhada. Muito obrigado por sua companhia. Que a paz de Cristo esteja sempre com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima reflexão, se Deus quiser.